quando nós devemos voltar atrás de algo que nós fizemos ou falamos? Nós olhamos para a palavra de Deus e nós vemos um Deus que nos manda ir à frente, avançar, levantar-se, encarar o problema. Mas como nós sabemos, quando se deparamos com a presença do mal ou com o pecado, Deus manda a gente retroceder. Em quase tudo Deus manda a gente avançar, somente com o pecado que Ele nos manda retroceder. Isto é algo que deve ficar ao nosso coração. E nós poderíamos e podemos generalizar o pecado. Como assim? Pecado é toda desobediência à palavra de Deus. Se aquilo que você for fazer ou falar, agir, está indo contra a palavra de Deus, então isto é pecado. Isso você não deve praticar. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Um exemplo simples, mas que acontece muito. Qual? A injustiça. Nós nunca podemos se alegrar com a injustiça. A Bíblia diz que toda injustiça é pecado, e todo pecado é injustiça. Nunca se alegre. Nós que servimos a Deus, muitas vezes se alegramos com algo que vemos, mas sabemos que aquilo é injusto. Aquilo não pode fazer parte da sua vida. Aquilo você não pode deixar descer para o teu coração. Por quê? Porque você está indo contra a palavra. E se você for contra a palavra, você vai estar pecando contra Deus e não permanecendo na palavra, Deus não pode abençoar você. Quando é que eu devo voltar atrás? Porque a própria palavra de Deus em Hebreus 10:37 declara que aqueles que retrocedem, Deus não tem prazer na alma deles. Espera aí, o senhor está falando que existem momentos que eu devo retroceder, eu devo voltar atrás. Eu não só estou falando, como eu estou afirmando, que vai existir, melhor dizendo, momentos que nós precisamos retroceder. Salmos 15:4, vamos ler desde o primeiro, versículo 1, ele diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Habitar, todos nós sabemos que é morar. Então uma das preocupações de Davi era: Deus, quem é que vai habitar, morar no tabernáculo do Senhor? Ele estava falando aqui de vida eterna. Ele não estava falando propriamente de trazer uma cama, um colchão e colocar dentro do templo para que ele pudesse ali fazer do templo a sua casa. Não, isso aqui é espiritual. E nós, como cristãos, precisamos entender que é importante se preocupar com a nossa salvação. Agora, vamos abrir um parênteses. Não só, irmãos, com a nossa salvação. A salvação de toda a sua família. Porque no dia do juízo, cada um de nós prestaremos conta com Deus dos nossos familiares. Paulo é muito sábio quando ele escreveu ao seu filho Timóteo, ao filho na fé, Timóteo, ele disse: olha, Timóteo, se atenta para algo. E Timóteo pergunta: o que, Paulo? Ele fala: olha, aqueles que não cuidam, não buscam, não oram pelos seus, é pior do que o incrédulo, e nega a própria fé. Ou seja, o incrédulo e o que nega a própria fé, todos dois que são um só, o caminho é o mesmo. Qual? O lago que arde em fogo e enxofre. Por quê? Porque eles não creem em Deus. E nós precisamos preocupar com isso. Vai chegar o momento do dia do juízo final, que todos nós passaremos por isso, e Deus vai cobrar de nós. Cadê a sua esposa? Cadê os seus filhos? E o que é que nós vamos dizer ao Senhor? Lembra quando Deus pergunta para Caim: Caim, cadê o teu irmão? Quem era o irmão de Caim? Abel. Isso vai acontecer com todo mundo. Então nós devemos se preocupar com a nossa vida eterna e com a salvação dos nossos familiares. Quem morará no teu santo monte? Aí ele pergunta: peraí, Deus, eu sei que não são para todos, somente para aqueles que têm o coração puro, aqueles que permanecem na tua palavra. Mas Davi estava preocupado. E às vezes, me desculpe a sinceridade, mas às vezes nós não se preocupamos. Irmãos, entenda algo. Jó foi um exemplo de pai.
Jó foi um exemplo de servo, até porque quem descreve as características de pai e de servo não foi uma terceira pessoa, foi o próprio Deus. O Deus declara para Satanás: você estava passeando pela terra, então lá você viu o meu servo Jó. Aí chega onde eu quero. Por quê? Porque entenda só, a Bíblia diz que Jó sacrificava pelos seus filhos, porque se porventura os filhos tivessem pecado, transgredido contra o Senhor, Jó sacrificava. Nós podemos entender o sacrifício de várias formas e de várias maneiras. Podemos entender um sacrifício levantando todas as madrugadas às 3, 4 horas da manhã para apresentar a nossa família a Deus. Isso é um sacrifício, porque o melhor horário para se dormir é esse horário. E é difícil para acordar, irmão. Misericórdia. Esse dia eu coloquei, falei, eu vou levantar 3 horas da manhã. O celular despertou, eu dei uma olhada para ele assim. Mas aí o Espírito vem e nos dá a força para levantar, porque senão você fala, vou dormir mais um pouquinho, você passa a madrugada toda, só acorda no outro dia. Levantei, orei, fiz o que eu havia proposto no meu coração, nem que seja 1 minuto ou 30 segundos de oração, não importa, o que importa é a fé. Às vezes o sacrifício para muitos é estar aqui todas as quarta-feiras, com uma peça de roupa, com uma fotografia, com algo que representa o seu familiar, aquele familiar que está dando trabalho pra caramba, aquele que o diabo tomou e leva ele para o vício das drogas, aquele que o inimigo tomou, domina ele e leva ele pelo vício do álcool, pelo vício do jogo, pelo vício da substância química, pelo vício do cigarro, não importa o vício, mas há um aprisionamento espiritual em muitas famílias, e o sacrifício para muitos é estar aqui toda quarta-feira para orar. Agora, se Jó fazia tudo isso, sacrificava e era servo, e a Bíblia diz que Deus permitiu Satanás ainda tocar na vida de Jó, não só na vida de Jó, como na vida dos filhos dele e dos bens que ele tinha, imagine a nós que não estamos fazendo nada. Se nem na quarta-feira nós queremos vir, pessoal. Será que se estar aqui na quarta e nos domingos é difícil, imagina acordar 3 horas da manhã. Imagine levantar de madrugada, colocar o joelho no chão e buscar a Deus por alguém que para nós está sendo um motivo de vergonha, um motivo de tristeza. Eu não sei quem é da sua casa que precisa de você, mas se você não fizer nada, essa pessoa vai perder a salvação e o sangue desta pessoa vai estar nas tuas mãos, porque com certeza em cada uma das nossas famílias que a nós aqui representamos, eu, vocês, todo mundo, existe alguém na nossa família que ainda não conhece a Jesus. Ou todo mundo da sua família já é de Deus? Sim ou não? Não. Agora, nós sabemos, isso é uma verdade. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós temos feito? Davi estava preocupado com isso. Passa, por favor. Aí ele diz assim, 2, aquele que anda em sinceridade. Aí o próprio Deus começa a descrever as pessoas que habitariam no tabernáculo, que morariam no santo monte. Primeira característica, aquele que é sincero. Irmãos, acima de tudo, seja sincero. Doa quem doer, exerça, pratique a sinceridade. Eu não sei se é defeito ou se é qualidade, mas agora eu já vi que é qualidade. Olha lá minha esposa, olha a carinha que ela fez. Irmão, ela pergunta assim para mim, ela faz o almoço. Meu bem, tá bom? Tá horrível. Sincero, na lata, minha irmã, na lata. Meu bem, poderia procurar outra palavra, meu bem, eu não sei, eu só sei falar, a Bíblia diz assim ou não, então tá horrível. É na lata, Paulo. Mas agora que eu vi que é uma qualidade, hein, Paulo, eu estou bem, hein? É uma qualidade, tá horrível. Aí quando tá bom, meu bem, tá bom o negócio, mas quando não tá horrível. Tem que ser sincero. Às vezes você, entenda, acontece isso em muitas pessoas, com muitas pessoas, em muitas famílias, inclusive no casamento. Para ficar bem com o cônjuge, a pessoa é falsa. O problema é que ela fica bem com o cônjuge e com Deus, ela fica mal, porque está mentindo, está agindo de falsidade, está falando o que não é, o que não procede. Não, tá bom, tá ruim, é lógico, não precisa ser, tá ruim. Não é assim, dando esse ênfase todo na palavra ruim. Você pode falar, meu bem, tá ruim, meu bem, mas você vai melhorar. Porque daí você também não ofende a pessoa, mas você precisa ser o quê?
Sincero. E pratica o quê? A justiça, seja justo. Dai a César o que é de César, mas dá a Deus o que é de Deus. Seja justo com a sua esposa. Seja justo com os seus filhos. Uma das qualidades, uma das virtudes de um homem de Deus é ser justo. O justo é aquele que percebe o que está faltando antes da pessoa falar ou pedir alguma coisa. Fala verazmente segundo o seu coração. Passa. Aquele que não difama com a sua língua. Entenda, irmãos, o que a Bíblia está falando é o que acontece entre o casal, entre o cônjuge, marido e mulher. As pessoas de fora não precisam ficar sabendo. Eu estou falando de tudo. Às vezes você não está bem com o seu cônjuge, aí você começa a difamar para a tua mãe, você começa a difamar ela para o teu pai, você começa a difamar ela para os teus amigos, só porque você está incontente, descontente com a atitude, com algo que aconteceu. Isso não é atitude do povo de Deus. Nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta como o seu próximo. Passa. Eu li tudo isso para chegar aqui. Aquele cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aqui é o que eu quero, a parte final, ó. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não faz o quê? Na versão atualizada diz assim: aquele que mesmo que jure com dano seu, não retrata, não volta atrás. Espera aí, pastor, mas ficou difícil agora. O senhor falou que tem certas ocasiões que nós precisamos retroceder, sim, Kevin, voltar atrás de algo. Mas se a Bíblia está dizendo que quando eu juro, quando eu dou a minha palavra, mesmo que eu sofra dano, eu não posso voltar atrás, então agora o que eu vou fazer? Que confusão o senhor colocou na minha cabeça agora? É justamente por isso, para você entender o que a palavra de Deus está orientando. Olha só, voltar significa, é um ato de retornar. A palavra volta pode ser entendida de duas maneiras na Bíblia. Uma de forma positiva, pode ser fruto de arrependimento. Eu voltei, eu fiz algo que era o quê? Errado, então eu vou voltar, eu vou retornar. Então este voltar atrás, este retornar, quando eu faço algo que não agrada ao Senhor, Deus então começa o quê? A se agradar de mim, e Ele aprova a minha atitude. Quem entendeu, diga amém. A única forma ou a única permissão que Deus nos dá para retroceder ou voltar atrás é quando nós estamos indo contra a sua palavra, a sua vontade. Aí você pode voltar atrás. Você falou algo que foi contra a palavra, se retrata, retifica, volte atrás, não continue no erro. Retrocede, para da onde você errou e volte, não continue. Então entenda, a palavra volta pode ser entendida de duas maneiras na Bíblia. Uma de forma positiva, que pode ser um fruto de arrependimento, reconciliação, obediência, ou uma promessa ou retorno. E também pode ser entendida de forma negativa, como retroceder, recuar ou desobedecer, que é algo que nós nunca devemos fazer ou praticar. Eu errei, eu fiz algo que desagradou a Deus, então volta. Quando é que nós devemos voltar? Quando eu entendi e percebi pela palavra que o que eu falei ou o que eu pratiquei, Deus abomina. Então eu paro e retrocedo. Eu paro e volto atrás. Quem entendeu, diga amém. É isso que nós precisamos fazer. E para isso, você precisa orar a Deus e pedir: Deus, mostra para mim onde eu estou errando. Eu não posso continuar no meu erro. Eu não posso continuar fazendo o que desagrada, o que é abominável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque Deus espera uma atitude daqueles que estão no erro. Qual?
a primeira delas, Atos 3, versículo 19. Atos 3, no versículo de número 19, diz assim: olha o que Deus espera de quem está fazendo algo que é abominável aos olhos dele. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados o quê? E venham assim os tempos do refrigério. Refrigério é descanso, pela presença de quem? Irmãos, entenda. A única forma de Deus levar o refrigério, de Deus levar o descanso, e quem leva somente és o Senhor, quando nós se arrependemos e convertemos. Arrependimento é quando você entende, você reconhece que o que você fez e praticou é errado, aí você se arrependeu. Misericórdia, eu não poderia ter feito. Pai do céu, misericórdia, Deus me perdoa. Aí você arrependeu, e quando converte, você já entendeu o que você fez errado, você ficou arrependido, fiquei. Agora converter, você estava indo para cá. Converter é mudança de direção, agora eu vou para lá, diga graças a Deus. O que Deus está falando para nós é: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Qual pecado? O que você estava fazendo que Deus abominava. Deus quer que você se arrepende, volte atrás e comece a fazer o que é certo. Diga louvado seja o Senhor. A única maneira ou a única forma permissiva de Deus para que a gente retroceda é voltar atrás, ou voltando atrás dos nossos erros e dos nossos pecados. Aí ele permite. Então agora eu permito você voltar. Eu não sei quantos erros foram praticados até o dia de hoje. Às vezes você errou muito com a tua esposa, às vezes você errou muito com o teu marido, às vezes você errou muito com os teus filhos. O que você precisa fazer? Arrepender. Eu não poderia ter falado isso, eu não poderia ter agido desta maneira, eu não poderia ter feito isso, e agora Deus me perdoa. Agora eu não vou fazer mais, eu vou para outro destino, para outra direção. Eu cheguei na minha esposa essa semana e falei: meu bem, eu errei com você, me perdoa, eu estava errado. Falei para ela ontem. Irmãos, isso não vai desmerecer ninguém, pelo contrário, Deus vai nos olhar lá de cima e vai falar: rapaz, é isso que eu quero. Quantas vezes nós erramos com o próximo, quantas vezes nós erramos com a nossa família, com aqueles que estão perto de nós, e não temos a hombridade de pedir perdão. Quantas vezes isso acontece? Algo que falamos, algo que fizemos, e não temos a hombridade de falar: me perdoa. Tudo que Deus quer para mudar, para levar o refrigério lá para a tua casa, o descanso, a paz de Deus para a sua família, é que primeiro você se arrependa, segundo converta, muda de direção e faça o que é certo. É somente o que Deus está esperando, um arrependimento e uma conversão. Não precisa abrir, para a gente não demorar. Os homens mais usados por Deus da Bíblia, um dia tiveram que voltar atrás. Ah, pastor, mas eu não volto, eu não vou dar meu braço a torcer, não. O que as pessoas vão falar de mim? Eles vão falar: nossa, você errou, você falou mal de mim, rapaz, eu confiava tanto em você. E daí o que elas vão pensar? Você tem que ficar bem com Deus. Às vezes você falou mal da sua sogra, do seu cunhado, do sogro, eu não sei de quem você falou mal. Ou você fez algo para alguém, contra alguém, que prejudicou essa pessoa. Arrepende, volta atrás. Amém, Jesus? Se você olhar para a Bíblia, eu vou te dar duas referências aqui, de homens que foram usados por Deus, e erraram, e voltaram atrás. O primeiro deles, não precisa abrir, só anote e lê na tua casa, 1 Samuel 16. A Bíblia diz que Samuel tinha uma tripla unção: profeta, juiz, sacerdote. O cara era usado tremendamente por Deus. Deus então tira Saul do trono, manda Samuel ungir Davi. Samuel vai até a casa de Jessé o belemita para ungir Davi. Os 7 irmãos de Davi, os 7 filhos de Jessé passaram na frente de Samuel. Quando ele se depara com o primeiro, que se chamava Eliabe, ele falou: certamente este é o ungido, o escolhido do Senhor.
Aí Deus vem e fala no coração de Samuel: Samuel, você está completamente enganado, porque o homem olha para a aparência, eu vejo o interior, eu olho para o coração. E ele teve que voltar atrás. Diga graças a Deus. Aí imagina só o Samuel, homem de Deus: eu não vou voltar atrás não, porque eu sou profeta, eu sou sacerdote, eu sou juiz, não vou voltar não. Ele abaixa a cabeça e fala: sim, Senhor. Ele volta atrás, ele retrocede. Aí ele fala assim: acabou os seus filhos? Não tem mais ninguém? Jessé fala: tem um que está lá no pasto apacentando as ovelhas. Então manda chamar ele, porque enquanto ele não sentar aqui, eu não vou ungir o novo rei de Israel. Irmãos, olha a gravidade. Se Samuel não tivesse voltado atrás da besteira que ele quase fez, hoje nós não teríamos Davi para contar a história. Diga graças a Deus. Às vezes a sua família está acabando porque você não tem a hombridade de pedir perdão. O diabo está ludibriando, está enganando, está destruindo o casamento, está destruindo a vida financeira. Por quê? Porque você ainda não se arrependeu e não converteu e não falou: me perdoa, eu estou errado. Volta atrás do seu erro, volta atrás do que você falou, volta atrás das práticas que você fez, peça perdão. Irmãos, existem muitas pessoas aqui magoadas, chateadas com entes queridos. Existem pessoas na sua casa chateadas com você por algo que você fez ou por algo que você falou. E você sabe que isso é real, mas ainda você não voltou atrás. Ainda você não voltou atrás. Se você olhar um outro exemplo para a palavra de Deus, o profeta Natã, irmãos. O profeta Natã era aquele que falava diretamente com o rei Davi. Tudo que Davi precisava, o Natã estava ali, ajudava, aconselhava, falava, no início do seu ministério. Quando Davi pergunta para Natã: ô Natã, eu moro em casas aqui, em palácios, eu moro num lugar muito, muito bonito, e o meu Deus mora em tendas à vontade, digamos assim. A ideia de Davi era excelente. Ele estava preocupado com Deus, em construir um templo bonito para o Senhor. E Natã vem e está lá em 1 Crônicas 17. Natã chega para Davi, que era o rei, e fala para Davi: faça tudo como estiver no teu coração, porque Deus é com você. E muitas vezes nós queremos ouvir só isso, né? Elogios. Por isso que eu falei lá no Salmos de número 15, seja sincero. Melhor é a ferida aberta por aquele que ama do que o tapinhas nas costas, o amor encoberto. Seja sincero. Deus não mandou Natã falar isso para Davi, mas ele queria agradar quem? Ele queria agradar o rei. Aí Deus vem e fala para Natã: Natã, volta lá em Davi ainda hoje e fala para ele que eu não quero que ele construa um templo para mim. Quem vai construir o templo para que eu habite é o filho dele, o sucessor dele, que se chama Salomão. Deus mandou Natã falar? Não, ele teve que voltar atrás. Irmãos, Deus só pode usar quem se arrepende e se converte. Você quer ver Deus usar você para alcançar a sua casa, para alcançar a sua família? Então viva a palavra, pratique essa palavra. Não faça o que você quer, faça o que Deus está orientando, faça o que Deus está ordenando para que você faça, e assim Ele cumprirá o que você falou. E nenhuma das suas palavras Ele vai deixar cair por terra, Ele vai cumprir. Amém, Jesus? Em Apocalipse 2:5 diz assim, um versículo conhecidíssimo, é só para contextualizar o que eu vou ler, o que eu ia falar para você. Diz assim, ó: lembra-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e pratique as primeiras. Esse pratique as primeiras obras é volta lá atrás e faça aquilo que você aprendeu a fazer lá no início. Porque se você não se arrepender, se converter e voltar a fazer o que você fazia, não tem como eu ser com você. Não tem como eu te abençoar, não tem como eu mudar a sua história, não tem como eu mudar a sua sorte. Sabe qual é o problema? Muitas vezes, por passar o tempo e termos alguns anos de cristianismo, como cristãos, nós achamos que não precisa mais, ou que não é mais necessário fazer o que fazíamos quando a igreja começou, quando nós chegamos na igreja.
E que saudade da igreja primitiva, onde Deus falava, o poder subia, o fogo caía e a sua igreja Deus visitava. Onde está agora aquela igrejinha? Existe até um hino que fala isso. Onde está? Não tinha som? Não tinha energia? Não tinha microfone? Não tinha televisão? Mas tinha uma coisa que era essencial: a fé em Deus, que hoje a igreja da atualidade perdeu. É triste quando nós lemos versículos como esse, conhecidíssimo, não fazer mais efeito, não surtir mais nada em nós. Porque hoje, ou melhor, nunca foi tão necessário se arrepender e converter como os momentos que nós temos vivido. E quanto mais é necessário arrependimento e conversão, as pessoas estão se afastando de Deus. As pessoas estão se distanciando, estão deixando de voltar a fazer o que elas faziam. Lembra quando você começou? Quando nós começamos? Um óleo desse, um azeite desse ungido que o pastor entregava, para nós era a mesma coisa de estar recebendo a presença de Deus. A gente pegava com fé, a gente ungia o enfermo era curado, o paralítico andava, o cego enxergava, o surdo ouvia. Hoje, pode falar que vai dar azeite, vai dar óleo, vai dar não sei o quê, as pessoas nem crêem mais, não buscam mais. Eu estou falando de algo bíblico, porque o azeite, a unção, está na Bíblia. O culto que dá menos gente na igreja é o culto de oração, porém, é o culto mais importante da igreja, que é a oração, e as pessoas não querem vir. Nós estamos perdendo. Nós estamos deixando o primeiro amor, a frieza tomar conta do coração. Ou você levou Deus para a pessoa que necessitava. De que forma? Trazendo na igreja, nos cultos da família, ou em qualquer campanha que tinha, uma peça de roupa, uma fotografia, ou um pertence de algo particular daquela pessoa, e você trouxe, fez a corrente de fé, orou com fé, e Deus alcançou. Quantos aqui? Só esse tantinho de gente? Levante a mão, quero ver você. Quantos aqui? De outras formas, talvez você também foi alcançado ou alcançou outras pessoas. E por que hoje a gente não traz mais? Ah, mas o Senhor não pede. Eu preciso pedir? Na sua Bíblia está dizendo: exercite a fé, pratique a fé, não deixe a fé, não abandone a fé, não caia na apostasia, não seja incrédulo. Na sua Bíblia, que você lê todo dia. Pelo menos assim eu espero. Eu não preciso ser alguém que direcione você, porque você tem Deus, você tem o Espírito Santo, e Ele fala com você como fala comigo. O problema é que a igreja está fria, a igreja perdeu a essência do primeiro amor. É isso que aconteceu. Ninguém procura lembrar mais o que fez, porque se lembrar, se procurar trazer memória, vai lembrar que está caído, e se lembrar que está caído, vai ter que arrepender, e se arrepender, vai ter que voltar atrás. Mas existem pessoas tão orgulhosas, que não querem dar o braço a torcer acerca do seu próprio erro, elas preferem continuar no erro, do que se arrepender e voltar atrás. É incrível. É incrível como isso acontece. Nós não podemos, irmãos, esquecer o que o próprio Deus declarou. Onde? Se você for no livro de Tiago, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Tudo que Deus quer é que você se arrependa e converta, voltando atrás da prática, do que você disse, que Deus abomina, para você começar então a fazer o que é certo, e assim Ele te abençoará. Então a única vez que eu posso voltar atrás é de uma atitude errada, de uma palavra mal falada, que eu disse, aí você precisa voltar atrás. Aí sim, você tem a permissão do próprio Deus. Diga graças a Deus. Para a gente finalizar, Zacarias 1:3. Portanto, diz-lhes
Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que o Senhor está falando, irmãos? Tornai para mim, tornar é voltar. Tornai para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor do quê? Dos Exércitos. Diga louvado seja Deus. Tudo que o Senhor sempre quis é que aqueles que saíram dos trilhos da fé, da sua palavra, da sua presença, o desejo de Deus é que eles voltem. Imagine o pai do filho pródigo. Quantas vezes ele saía lá e olhava: será que ele não está voltando? Todos os dias ele deve que saía lá, porque a Bíblia diz que quando o filho veio, a Bíblia declara que o pai já viu. Então ele estava lá, espera, ele nunca tinha perdido a fé, a esperança em Deus, porque ele sabia que Deus traria o filho dele de volta. E às vezes nós perdemos essa esperança, acerca de uma situação, acerca de uma circunstância que vivemos, que enfrentamos, às vezes perdemos, achamos que não tem mais jeito. E ele ficava todos os dias esperando, na certeza, um dia ele vai voltar, um dia ele vai retroceder, um dia ele vai arrepender, um dia ele vai converter, e ele vai compreender que aqui é o melhor lugar para se estar. O maior desejo do pai é que o filho volte para casa, que o filho retroceda dos seus maus caminhos e volte para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Entenda só, tem familiar seu que pertencia à igreja e hoje não está mais. Eu sei que tem. Você acha que Deus quer que ele continue no caminho errado? Não, Deus quer que volte. Deus quer que retroceda. Deus quer que se arrependa e que se converta e que volte. Tem amigos próximos seus que eram da igreja, não só daqui do ministério, mas às vezes servia a Jesus e que hoje está perdido. Mas falando propriamente para nós, tem pessoas da nossa família que um dia serviram a Deus e que hoje já não servem mais. Dói quando lembramos, mas estas pessoas podem pagar um preço caro com isso, se não se arrependerem e se converterem antes de Jesus voltar. E o preço muitas vezes é preço de sangue, pagam com a própria vida. A maior tristeza que eu acredito que possa ser e sentir é aquela quando nós vamos a um velório de um familiar. E nesse velório, diante do caixão, nós sabemos para onde ele foi. Porque se a pessoa não servir a Deus, todos nós sabemos o fim. E não somos nós que definimos e decretamos. Quem decreta é o Senhor, mas somos nós que escolhemos ir para lá. É triste você chegar a olhar e quantas vezes eu preguei, quantas vezes eu falei, mas ele nunca quis. E aí? E se nós não falamos, não pregamos, não sacrificamos pela nossa família, e aí Deus vai se voltar contra nós. Amém, Jesus? Que Deus possa falar mais ao seu coração. Que você possa ser o exemplo na sua casa, para os seus familiares, para que você possa ganhar a sua casa inteira para o Senhor Jesus.